Pronto, agora eu fecho a administração. Eu queria convidar o nosso ministro hoje, o diácono Daniel, missionário na cidade de Vigo. Receba o Daniel com a palavra do Senhor. Amém? Vou dar um abraço nele. Vamos orar por ele. Estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, nós apresentamos a vida do Daniel no teu altar. Sabemos, meu Senhor, o que ele carrega, sabemos os tesouros que ele carrega que foram dados pelo Senhor. Por isso nós nos recebemos aqui com honra, sabendo que o Senhor deu para ele segredos e mistérios que ele deseja compartilhar conosco. Por isso eu peço, unge as palavras do teu filho, unge os olhos e a mente dele e o coração, para que nesse momento ele possa ser um instrumento em suas mãos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa prosperar cada palavra que seja proferida nos corações e selar cada semente que será lançada em cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmão. Manda ver. Você tem. Meia hora, que são umas 2 horas pelo menos. Fica à vontade. Não assusta o nosso visitante. Bênção demais. Amém, meus queridos? Leozinho, eu vou usar tudo ele aí, tá? Vamos começar abrindo a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 4. Enquanto vocês abrem, eu vou fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, aqui diante do Senhor, diante da Tua face, meu Deus, eu quero apresentar a minha vida, eu quero, meu Deus, me diminuir. Eu quero dizer, meu Pai, que apesar dos conhecimentos que eu tenho, apesar de tudo que eu tenho estudado, eu não quero que o que saia de mim seja a minha essência, mas que seja aquilo que o Senhor tem preparado para liberar para os teus filhos, Pai. Que seja aquilo que o Senhor tem preparado para liberar sobre essa casa nessa manhã. Meu Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade, que a Tua presença tenha liberdade, que o Senhor tenha liberdade não só em mim, mas nos corações daqueles que estão recebendo essa palavra. E não importa se estão recebendo aqui, não importa se estão recebendo à distância, meu Deus, pela internet. Pai, que o Senhor tenha liberdade para tocar nos corações e realizar a Tua obra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então, eu vou pedir perdão para vocês, que eu vou ficar de costas para fazer a leitura, para acompanhar no telão, mas vai ser bênção. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler na versão NVI. Se você tiver com a sua Bíblia física, pode acompanhar na Bíblia física, se não, pode acompanhar comigo aqui no telão, a partir do versículo 1. Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. Ela disse: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Deu à luz também a Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Sério. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu até aí. Vocês conhecem essa história? Essa história ela conta a primeira tragédia depois da queda. Então foi a segunda tragédia da história da humanidade, porque a primeira foi a queda, né? Mas eu quero trazer para vocês hoje algo que normalmente acaba passando batido quando a gente lê essa história. Eu estou escrevendo um livro sobre isso que está parado desde 2019. E eu estava revisitando esses escritos esses dias, porque o Espírito Santo tem puxado a minha orelha para terminar esse livro. Esse livro nasceu com algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração quando eu estava ministrando os nossos filhos, o André e a Sara. Para quem não sabe, o André e a Sara, nós os recebemos. O André tinha 9 anos, a Sara tinha 8. São nossos filhos legítimos, assim foi decretado pela justiça, mas nós os adotamos, né? Então, nós os recebemos. O André tinha 9, a Sara tinha 8. E
houve uma série de coisas que precisaram ser tratadas, porque eles já tinham outros costumes. Quando eles viviam, eles passaram, acredito que uns 2 anos no abrigo, e no abrigo ficavam os meninos para um lado e as meninas para o outro. Eles não tinham convivência de irmãos, eles não tinham um relacionamento de irmãos, não tinham intimidade com irmãos, e isso trouxe uma série de dificuldades para eles estabelecerem esse relacionamento entre eles no começo. Então, quando eu precisei ministrar a eles algo, o Espírito Santo me levou à história de Caim e Abel. São os primeiros 2 irmãos que estão escritos no livro. E a gente tem algo muito rico nessa história que normalmente passa batido. Volta, acho que 2 versículos, por favor, Jéssica. Jéssica. Volta. Sim, esse mesmo. Passado algum tempo, Caim entregou. Não, volta mais um, perdão. Sim, aí. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Isso quer dizer que eles não eram crianças. Se Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra, eles eram adultos. Amém? Eles tinham as suas profissões. Abel era pecuarista, Caim era agricultor. Os 2 eram do agro. Ó, os 2 eram do agro. Imagina os 2 com chapelão. O agro é técnico. E os 2, eles eram adultos. Os 2 tinham as suas profissões. E aí, quando a gente vai seguir para o próximo versículo, olha só que coisa interessante. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Em uma outra versão fala: Caim se dispôs no seu coração de apresentar uma oferta ao Senhor e apresentou uma oferta dos frutos da terra. Uma pergunta: Caim trabalhava com o quê? Agricultura. O que gera o trabalho de um agricultor? Fruto da terra. Então Caim pegou do trabalho dele, do esforço dele, uma oferta, porque ele se dispôs no seu coração, separou do seu trabalho uma oferta e apresentou ao Senhor. Se a gente seguir para o próximo versículo, a gente vê, Abel também trouxe. Então, Abel viu o exemplo de Caim, pegando do fruto do seu trabalho uma oferta e apresentando ao Senhor. Abel falou: esse exemplo é legal, eu vou seguir. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. Agora olha a estrutura da frase que vem a seguir. Não, naquele mesmo. O Senhor olhou com agrado para a oferta de Abel. É isso? É? Para Abel e sua oferta. O Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta. Segue para o próximo versículo. Mas não para Caim e a oferta destes. O que foi rejeitado por Deus foi a oferta de Caim? Não, foi Caim e por consequência a oferta de Caim. O que foi aceito por Deus foi a oferta de Abel? Não, foi Abel e por consequência a oferta de Abel. Agora eu vou perguntar para vocês, o que tinha de diferente na oferta de Abel que não tinha na oferta de Caim, que permitiu que Abel fosse aceito enquanto Caim não fosse aceito? O que tinha de diferente nesse contexto? O sangue. O que teve antes dessa oferta? O pecado. O pecado distancia o homem da face de Deus. O pecado nos impede de estar na presença de Deus. Caim se dispôs do seu coração e apresentou uma oferta a Deus. Eu não acredito que ele tenha feito qualquer coisa, mas a oferta dele não tinha sangue, não tinha vida derramada.
Ele estava em pecado, o pecado dele não foi coberto. Caim não era santo. Como Caim não era santo, ele não foi aceito. E por consequência a oferta dele também não foi aceita. Abel, que era pecuarista, apresentou uma oferta do seu rebanho. Apresentou a primeira cria do rebanho. Uma oferta de qualidade. Mas ele apresentou uma oferta que tinha sangue derramado, que tinha vida. E o sangue cobre o pecado. Essa vida derramada cobre o pecado. Com isso, Abel se tornou santo. E ele primeiro foi aceito, porque ele não tinha pecado. E por consequência, a oferta dele foi aceita. Por que Deus me ministrou isso para ensinar os meus filhos e por que eu estou escrevendo um livro sobre isso? Porque Adão, quando vivia no Éden, ele era um cara que era ingênuo, que era imaturo, porque ele não tinha discernimento do bem e do mal. O fruto que ele não podia comer era especificamente o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele não tinha conhecimento do bem e do mal, ele tinha maturidade? Não. Ele tinha malícia? Não. Ele tinha noção de como funcionaria para algo cobrir o pecado? Não. Ele não tinha pecado. E aí Adão foi expulso do jardim. Eu imagino que nos primeiros anos ele tenha vivido junto com Eva um período de luto, porque eles estavam distantes da face de Deus. Mas esses anos não são narrados pelas Escrituras. É narrado de uma forma muito, muito breve. Eles saíram do jardim, e aí fala que eles habitaram na terra tal, e aí fala que Adão coabitou com sua mulher e ela engravidou e tiveram Caim. É muito sucinto, mas houve um espaço, um intervalo de anos para que isso acontecesse. E mais anos ainda para que Caim e Abel se tornassem adultos. O que a gente tem é o seguinte: Adão era um pai imaturo, vivendo um processo de luto. Ele não tinha conhecimento para ensinar os seus filhos. E com isso, os seus filhos não souberam aprender a viver como irmãos. Eles não souberam aprender a viver em unidade. Porque Abel foi aceito, por consequência a oferta de Abel foi aceita. Caim foi rejeitado, por consequência a oferta de Caim foi rejeitada. Mas eu pergunto para vocês, Deus queria rejeitar alguém nessa história? Deus queria rejeitar alguém nessa história? Não. Se a gente pegar no Levítico, quando Deus está instruindo os filhos de Israel, a gente tem em Levítico 1, não precisa abrir não, Jéssica, porque eu nem separei o texto aqui, é só uma pincelada. A gente tem em Levítico 1, Deus falando sobre o holocausto, que deveria ser apresentado para que os pecados fossem cobertos. Na sequência, a gente tem em Levítico capítulo 3, falando das ofertas de cereais, fruto da terra, oferta de Caim, que seriam ofertas de ações de graças. Então, a gente pode entender que Abel ofereceu a Deus um holocausto, uma oferta por perdão de pecado, sem saber disso. O pecado dele foi coberto, por isso ele foi aceito. Caim, no entanto, apresentou uma oferta de ações de graças, que era a oferta de cereais, mas sem santidade as ações de graças não puderam ser aceitas. O detalhe é que a gente tem Deus instruindo Israel no Levítico a apresentar os holocaustos e as ofertas de ações de graças. Os dois. Se Caim e Abel tivessem se juntado, se unido e falado: meu irmão, vamos apresentar uma oferta a Deus? Vamos apresentar o rebanho, vamos apresentar o fruto da terra.
eles iam ser aceitos, eles iam apresentar as ações de graças. Essas são as duas ofertas que Deus instrui Israel a fazer. Então eles não iam só ser aceitos, como iam ser perfeitos. Mas eles apresentaram, Caim apresentou a Deus as ações de graça sem santidade, enquanto Abel apresentou a santidade sem ações de graças. Caim foi rejeitado porque não tinha santidade. Abel foi aceito, mas ele não foi perfeito porque ele não tinha gratidão. E nisso a gente tem que os irmãos têm que aprender a trabalhar em unidade. Os irmãos precisam aprender que não existe uma disputa pela atenção do pai. Os irmãos precisam aprender que se eles colaboram um com o outro, os dois vão agradar o pai muito mais do que se eles ficarem disputando entre eles para ver quem agrada mais. Isso foi o que o Espírito Santo me ministrou para ensinar aos nossos filhos. Quando eles precisaram aprender o que é ser irmão. Mas isso não vale só para os meus filhos, isso vale para a igreja, porque nós somos irmãos. Amém? Vamos para Ageu, capítulo 2, versículo 3. Israel foi para o exílio na Babilônia. Vocês sabem disso, né? Israel foi para um exílio na Babilônia, eles foram expulsos da terra deles. Jerusalém foi destruída, o templo de Jerusalém foi destruído. E aqui a gente tem eles voltando do exílio, se estabelecendo de novo em Jerusalém e começando uma construção do templo, de um novo templo. E aí, o profeta Ageu pergunta para Israel: quem de vocês viu esta casa no seu primeiro esplendor? Comparado a ela, não é como nada do que vocês veem agora? Sério. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Quem está planejando ter filhos aqui, nomes legais: Zorobabel, Jeozadak. Coragem ao povo da terra, declara o Senhor. Ao trabalho, pois eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Sério. Essa é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. Meu espírito estará entre vocês, não tenham medo. Agora pula para o 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo, no original fala deste último templo, será maior do que a do antigo. No original fala do primeiro. São algumas adaptações linguísticas, tá? Então, vou falar, parafraseando o que está escrito aqui, trazendo para o original. O original fala: a glória desta última casa, deste último templo, deste último tabernáculo, será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Até aí, Jéssica, por enquanto. Então a gente tem Deus fazendo promessas sobre o último templo que seria edificado. Comparando esse último templo que seria edificado com o primeiro templo. A gente tem Deus falando sobre a promessa que Ele fez, a aliança que Ele fez com os israelitas, com os hebreus, quando saíram do Egito. E Ele disse que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. Abre em Hebreus 10:1, por favor. Porque aqui é um ponto muito importante. A lei, a antiga aliança, é apenas uma sombra dos benefícios que virão, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, a perfeição
os que se aproximam para adorar. Até isso. Então a gente está falando em Hebreus. A carta aos Hebreus é uma carta muito legal, porque ela fala muito sobre a antiga aliança, sobre a lei. Porque ela foi uma carta escrita pela igreja aos hebreus, aos israelitas, a quem vivia na antiga aliança. E a gente tem o autor da carta aos Hebreus, que não é um consenso, tem gente que diz que é Paulo, tem gente que diz que é Pedro, tem gente que diz que é outra pessoa, que não está nomeado quem escreveu essa carta. Então a gente tem o autor dessa carta aos Hebreus fazendo referência que a lei, o Antigo Testamento, a antiga aliança, é uma sombra daquilo que viria a se concretizar e não a realidade. A gente tem até um paralelo aqui à metáfora da caverna de Platão, porque Platão falava de uma sombra que tinha na parede da caverna que fazia as pessoas ficarem com medo. Mas a gente tem a revelação que a lei é sombra. A lei ela não é a realidade, mas a gente consegue enxergar um formato. Ainda que não preciso, ainda que não perfeito, a gente consegue enxergar um formato. Lá em Ageu 2:9, ele fala que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, e nesse lugar estabelecerei a paz. Sombra. Estabelecerei a paz. Isso é sombra. Na última casa estabelecerei a paz. Isso é sombra do que viria a se realizar. Agora abre em João 14:27, por favor, Jéssica. Aqui é Jesus falando. Deixo com vocês a paz. A minha paz eu dou a vocês. Não dou como o mundo a dar. Não se perturbe o coração de vocês e nem tenham medo. Está falando da última casa. Amém? Vamos ver a primeira casa? A gente tem o seguinte. Olha só. Israel, Jacó, teve o nome mudado para Israel. Jacó significa algumas coisas, entre uma delas enganador, embora não seja o cerne da questão, tá? Mas ele teve o nome mudado para Israel. Israel significa príncipe de Deus. E Israel teve 12 filhos. Esses 12 filhos se transformaram em 12 tribos, e essas 12 tribos, elas foram abençoadas por Moisés, lá no final do Deuteronômio, que é o final do livro da travessia do deserto, antes de Moisés morrer. Em Deuteronômio 33, a gente tem essas bênçãos, não precisa abrir também, mas você anote aí Deuteronômio 33, porque você pode consultar e comprovar tudo isso que eu vou falar aqui, tá? A gente tem Moisés abençoando Rúben com multiplicação e com permanência, dizendo que ele teria muitos filhos e que os filhos dele não iriam morrer, mas iriam perdurar. A gente tem para ajudar Moisés abençoando com liderança, falando que ele iria à frente do povo, que ia conduzir o povo. A gente tem para Levi, Moisés abençoando e declarando que sobre Levi estava o sacerdócio, o relacionamento com Deus, o servir a Deus. A gente tem para Benjamim, Moisés abençoando com proteção e com descanso. Para José, que foi dividido em duas tribos, Efraim e Manassés, a gente tem Moisés abençoando com prosperidade, riquezas e com expansão de terreno, expansão de território, avanço. Para Zebulon, a gente tem Moisés abençoando com uma empreitada no mar, comércio marítimo, navegações. A gente tem para Issacar, Moisés abençoando com o trabalho da terra, dizendo que o trabalho deles da terra seria próspero. A gente tem para Gade,
uma exaltação, dizendo que Gade marchou adiante de Israel, executando sobre Israel a justiça de Deus. A gente tem sobre Dan, falando que Dan é um leãozinho. Se o governo real pertence ao leão da tribo de Judá, Dan é um leãozinho. E o nome Dan significa justiça. Para Naftali, Moisés abençoou, dizendo que Naftali iria gozar dos favores de Deus, iria ser um filhinho mimado. E sobre Asser, Moisés profetizou e abençoou com uma paz duradoura. Aqui a gente tem 12 tribos. Essas 12 tribos, juntas, formam Israel, príncipe de Deus. Agora, a gente falou sobre Jesus como sendo a última casa. Nós vamos falar agora sobre a primeira casa. Então, eu tenho algumas imagens que eu deixei com a Jéssica. Coloca a primeira delas, por favor, Jéssica. Essa era a organização de Israel quando eles estavam no deserto marchando. Apaga a luz aí, por favor. Deixa eu ficar melhor para enxergar. Assim era organizado Israel quando eles estavam marchando no deserto. Essas tribos que estão pintadas em vermelho eram os cabeças de 3 tribos, e essa era a organização deles em torno do tabernáculo, em torno da presença de Deus. Se você prestar atenção, você não vai ver Levi entre essa organização, porque Levi obrigatoriamente acampava rodeando o tabernáculo. Eles eram os que estavam próximos da presença de Deus em todos os sentidos. Mas a gente tem a organização das tribos dessa forma. E aí você pode me perguntar: Daniel, como você sabe que era esse o formato, se ele só fala quais eram as 3 tribos que estavam em cada direção? Jéssica, põe a segunda imagem, por favor. Sabe aqueles capítulos da genealogia que a gente sempre pula? Eles trazem tesouro, gente. Porque eles trazem a contagem dos filhos de Israel. A contagem dos que marcharam, dos que saíram para o êxodo, dos que saíram do Egito. E aqui a gente tem a contagem de quem estava em cada direção. Se você prestar atenção, a proporção ela até pode estar um pouco desigual, porque a parte de cima deveria ser um pouco menor do que ela está aparentando, mas o formato é de uma cruz. E eu não acredito em acasos, eu não acredito em coincidências. A gente costuma brincar que a gente acredita em Jesuscidências, porque as coisas acontecem por propósito, não por acaso. Então não foi ao acaso que Deus mandou Moisés separar as tribos e organizar dessa forma. Foi para que isso representasse algo. E a gente tem em Ageu, lembra que a gente leu? A glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. A primeira casa da presença de Deus entre Israel não foi o templo de Salomão. Está aqui, ó. Essa é a glória da primeira casa. Essa é a glória da primeira casa. E a gente tem em Jesus se cumprindo a glória da última casa. E a gente tem isso muito claro, muito evidente, porque em Ageu foi profetizado sombra. Lembra que a gente falou? Em Ageu foi profetizado: nessa última casa eu vos darei a paz. Aleluia. E aí Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Aleluia. Ele cumpriu isso. A última casa. A última casa não é um prédio. A última casa é um corpo. A última casa não é obra de artífices, de artesãos, de construtores. A última casa
é um corpo que foi edificado pelo próprio Deus. Pode acender, por favor. E agora a gente vai avançar. 2 horas. Glória a Deus. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Eu falo que a gente vai ler bastante, porque esse trecho é muito importante, tá? Então a gente vai ler, só para você saber, Jéssica, a gente vai ler de Romanos 12, 1, direto até Romanos 13, 2. Tá? Vamos lá. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Como cada um de vocês tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer a liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal com o mal, procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pesado, né? A última parte é pesada, sim. Mas a gente tem Paulo trazendo instruções para a igreja sobre como nós devemos nos portar junto aos nossos irmãos. Nós somos um corpo. Eu não coloquei aqui, então eu vou só citar, sem falar onde está, porque eu não me recordo. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 13, mas eu não estou certo. Talvez seja 12, talvez. Sei lá. Paulo diz que
Da mesma forma que nós participamos do mesmo pão na ceia, nós nos tornamos um só pão. Com Cristo, nós nos tornamos um só pão. Nós nos tornamos um só corpo. Nós nos tornamos em Cristo um só pão. Nós nos tornamos em Cristo um só corpo. Então, a gente está falando sobre unidade, sobre como nós temos que nos portar em relação à igreja, como nós temos que nos portar em relação aos nossos irmãos, como nós temos que nos portar em relação até a quem não faz parte da igreja, porque existe um propósito nisso. O propósito é a salvação. Jéssica, abre 2 Pedro 3, versículo 9, por favor. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A gente está falando aqui da promessa da volta de Jesus. Ele não está demorando, tardando em cumprir a sua promessa. Ele só não voltou ainda porque Ele não quer que ninguém pereça, porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Passa para o versículo 13, por favor, Jéssica. Mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Sério. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Mais um. A gente vai até o 18. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas que são difíceis de entender, as quais os ignorantes e os instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Pedro falou muito bem. Paulo escreveu. Até hoje as pessoas distorcem o que Paulo escreveu. Por distorcerem o que Paulo escreveu, muitas pessoas, até se baseando no somos salvos pela graça, excluem qualquer responsabilidade nossa. Mas Jesus disse: sejam santos, como eu sou santo. Qual é a nossa responsabilidade? Ser santo. Jesus disse: quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Qual é a nossa responsabilidade? Tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Se nós vivermos nessa vida de forma libertina, se nós escolhermos atender os nossos próprios desejos e anseios, sem nos preocuparmos com aquilo que agrada a Deus, nós estamos fazendo o que Pedro disse aqui, distorcendo o que Paulo escreveu. Porque Paulo disse: tudo me é lícito, mas não tudo me convém. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não vou me deixar ser preso por nenhuma delas. A nossa responsabilidade é buscar a santidade. Estava conversando com o pastor essa semana e eu trouxe um trecho de um livro que não está nas Escrituras, ele foi escrito no século II, que é um livro muito legal, tá? Ele foi traduzido nas versões mais comuns por pessoas católicas, então ele tem algumas palavras nas traduções que são palavras de sacramentos católicos,
mas se a gente pega o original dele, é bênção. É o livro chamado Didaquê. Ele significa didática em grego. E no século II, ele trazia a didática que a igreja usava para discipular quem estava se achegando, quem estava começando a caminhada na fé, e até para exortar quem já estava na caminhada se viesse a se desviar ou a perder o equilíbrio. Não vamos dizer cair, perder o equilíbrio. Esse livro ele foi escrito no século II. Se a gente pega as 7 cartas do Apocalipse, lendo como a história da igreja separada pelas eras, segundo a característica de cada uma delas, a igreja, a era da igreja a que se refere o segundo século, é a igreja de Esmirna. É uma igreja que foi perseguida, primeiro pelos judeus, depois por Roma. É uma igreja que teve muitas pessoas que foram presas, muitas pessoas que foram mortas, mas que não se desviou da palavra. É uma igreja que Jesus, quando ditou a carta para João, não teve nada para repreender. Isso só aconteceu com 2, Esmirna e Filadélfia. Todas as outras 5 tiveram repreensões pesadas da parte de Deus. Essa igreja, Esmirna, ela não teve repreensões da parte de Deus. E nessa época, era usado para discipular desse daqui. Então eu digo para vocês que é bênção. Se a gente tira os termos católicos do constituto original, é bênção. E a gente tem no Didaquê, falando um trecho, que foi o que eu falei com o pastor essa semana, que é o seguinte: importa que sejamos perfeitos, mas se não for possível, que façamos aquilo que está ao nosso alcance. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos que buscar a santidade com todas as nossas forças, mas nós não vamos conseguir ser perfeitos enquanto habitarmos nessa natureza que está corrupta, que está caída, que já nasceu com data de validade. Nós não vamos conseguir ser perfeitos. Se nós tentarmos exigir de nós uma perfeição, isso seria perfeccionismo. Isso seria exigir de nós uma medida além da medida que está na nossa capacidade. A medida que temos que medir hoje é a medida que nós somos capazes, que façamos tudo que está na nossa condição. O caminho é sermos perfeitos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho é nos levar à perfeição. No final da jornada, o corpo de Cristo vai estar todo unificado, vai ser perfeito. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Como nós somos parte desse corpo, que é a última casa, que é o último tabernáculo, lembra do tabernáculo que a gente viu lá? Que as 12 tribos estavam divididas, elas formavam uma só imagem, não formavam? Qual era a imagem? Uma cruz. Elas formavam um só corpo. E sobre eles havia uma série de bênçãos, havia uma série de profecias declaradas. E essas bênçãos e profecias, elas não se perderam, mas elas estão sobre o corpo único hoje. Quem é o corpo hoje? Nós. Então todas essas bênçãos estão declaradas sobre nós hoje. Amém. Todas essas profecias estão declaradas sobre nós hoje. Amém. Existem pessoas, e eu conheço algumas, que querem judaizar a igreja, trazendo até de forma mística, como se fosse um horóscopo, declarar as bênçãos de uma dessas tribos, pelas fases da lua, pelo mês do ano, como se fosse horóscopo mesmo. Mas o que eu quero dizer para vocês é: todas essas declarações, todas essas bênçãos, todas essas profecias, aleluia, estão sobre nós hoje. Aleluia. Estão sobre nós hoje. E eu vou até ler elas para vocês de novo, porque isso é importante. Estão sobre nós hoje multiplicação e permanecimento.
Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a igreja vai crescer, vai se multiplicar, mas não vai se perder, vai permanecer. Estão sobre nós a liderança, porque nós vamos liderar essa geração num caminho que é em direção a Cristo. A salvação vem dele, mas a gente conduz as pessoas pelo caminho. Está sobre nós proteção e descanso, está sobre nós o sacerdócio, está sobre nós prosperidade, expansão, avanço, está sobre nós o avanço por navegações, está sobre nós o fruto do trabalho da terra, está sobre nós executar a justiça de Deus, está sobre nós a justiça de Deus, está sobre nós sermos mimados pelos favores de Deus, está sobre nós uma paz duradoura. Amém. Essas promessas estão sobre nós, igreja, sobre nós, corpo de Cristo, estão sobre nós. Amém? Amém. Mas a gente tem que o corpo ainda não está completo. Eu abriria mais uma passagem que eu não vou abrir, mas se vocês quiserem anotar, seria Apocalipse 6, do versículo 9 ao 11. Não precisa abrir, Jéssica. Que a abertura do quinto selo, e nessa abertura do quinto selo, pessoas clamando pela justiça para que Deus julgasse aqueles que vêm sendo martirizados e tal. E Jesus falou: tenham paciência, porque ainda não se completaram o número dos seus irmãos. Então o corpo de Cristo ainda não está pronto. Porque se nós somos corpo de Cristo, e na abertura do quinto selo ainda não se havia completado o número daqueles que fariam parte do corpo de Cristo, quanto mais hoje, o corpo de Cristo ainda não está pronto. E enquanto o corpo de Cristo não está pronto, Efésios 4:11, Jéssica. Essa passagem ela é muito famosa, a gente vai ler para 16. Ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, e pelas ondas, ou jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E aí, tá bom? E aí, tá bom? Para que Deus estabeleceu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas e uns para pastores e mestres? Foi para que essas pessoas tivessem títulos? Foi para que essas pessoas tivessem status? Foi para que essas pessoas tivessem responsabilidade e trabalhassem, e se dedicassem, e se doassem, e sangrassem, para que a igreja chegasse à maturidade, para que a igreja chegasse, eu gosto da versão que fala, a perfeita variabilidade de Cristo.
perfeita estatura, para que a igreja estivesse completa, sem faltar nada. Amém? Sem faltar nada. Não precisa abrir não, Jéssica. 2 Coríntios 3, 17 e 18 fala assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor é liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. E outra versão fala de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós, enquanto somos edificados, nós estamos num processo de edificação constante. E enquanto somos edificados, somos transformados de glória em glória. Porque à medida que alguma coisa nova nos é revelada, nós somos transformados por uma glória nova, por uma glória maior. E isso é parte do processo, isso é parte do caminho, até que nós cheguemos à maturidade em Cristo, até que nós cheguemos a ter o corpo de Cristo maduro. Amém? Para a gente terminar, a gente leu Hebreus 10:1 no começo, quando fala da sombra e tal. Mas eu quero que a gente leia mais alguns versículos de Hebreus 10, para a gente terminar. Hebreus 10:10, Jéssica. Depois a gente vai ler o 10, depois do 14 ao 17. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos todos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. 14. Porque pelo meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Até o 17 a gente vai. O Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito. Primeiro ele diz: essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração deles e escreverei elas na sua mente. Depois acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados e nem das suas iniquidades. Deus promete que vai colocar as leis dele, não num livro que vai trazer juízo sobre nós, mas no nosso coração. E depois disso, ele vai se esquecer dos nossos pecados, vai se esquecer das nossas iniquidades, não vai mais se lembrar dos nossos pecados, porque tudo foi pago na cruz. Gente, eu se fosse vocês estaria pulando e celebrando isso, porque não é mérito nosso. Não é mérito nosso. Aquilo que nós recebemos, que acabamos de ler, é porque Ele escolheu. Ele escolheu. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, isso aqui fala daquilo que era nosso, que era a nossa herança. Você sabia que você tem uma herança? Quem sabia que tem uma herança? Faz assim. Você tem uma herança. Sabe qual é a herança que você tem? A morte. Você tem uma herança que é a morte. Tem uma herança que é a morte. Adão morreu, não morreu? Adão pecou, não pecou? O que Deus falou para Adão? Hoje você morre. Todos os filhos de Adão vieram com essa herança. Então você já nasceu com uma herança para receber. Qual herança? A morte. Mas aí Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. E Ele mandou um segundo Adão. Ele mandou um segundo Adão. Porque o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão foi feito espírito vivificante. E quando nós aceitamos Jesus e o recebemos, o nosso espírito é reavivado dentro de nós.
nós passamos a ter essa comunicação com o Espírito de Deus. Porque Deus é Espírito. E Ele se comunica com o nosso Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então você tinha uma herança em Adão. Você tem uma nova herança em Cristo, que é o segundo Adão, se você escolher. A primeira herança você tem porque você já nasceu com ela. A segunda herança, ela está disponível para você. Ela está disponível. E a hora que você quiser, você pode falar: eu tomo posse dessa herança. Eu tomo posse dessa herança. Eu quero essa herança. Eu quero ser parte disso. Eu quero ser parte disso. Jesus, eu quero ter o meu espírito avivado dentro de mim. Eu quero que o meu espírito possa se comunicar com o seu. Eu quero ouvir o teu espírito falar comigo. Eu quero que se cumpra o que está escrito através de Paulo, que nós, o nosso corpo, é o tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Que assim como a presença de Deus habitava fisicamente naquele tabernáculo no deserto, que a gente viu no centro daquela cruz do acampamento, a presença de Deus habitava fisicamente ali. Hoje, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus habita fisicamente em nós. Nós temos hoje essa oportunidade, nós temos hoje esse privilégio. E eu quero convidar você para ficar de pé para a gente fazer uma oração. Eu não sei como está o seu coração hoje. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entregar sua vida para Jesus. Se você já o fez, se você não fez ainda. Eu não sei se você está na caminhada e continua firme, ou se a sua vida ela tem dado uma balançada, porque você não tem permanecido firme com aquilo que você crê. Mas eu quero convidar vocês para fazer uma oração junto comigo. Nós vamos fazer uma declaração, eu vou orar e vou pedir que vocês repitam. Mas isso não é uma reza. Então eu quero que vocês, ao repetirem, entendam o que vocês estão falando. Porque a nossa declaração a Deus, ela tem que ser aquilo que nós cremos, aquilo que nós desejamos. Então feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração e repete assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor me escolheu. Obrigado porque o Senhor escolheu morrer no meu lugar, para que eu pudesse ter a vida eterna. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor foi o Senhor, não é mérito meu, mas foi o Senhor que escolheu me apresentar uma nova aliança, na qual Deus nos diz que quer ser nosso Pai, que quer nos adotar como filhos legítimos. Eu escolho aceitar essa aliança. Eu escolho hoje me tornar filho de Deus. Eu escolho hoje te receber, Jesus, como meu Salvador, como aquele que morreu, pagou o preço do meu pecado e ressuscitou e hoje vive. Eu escolho te receber na minha vida. Eu escolho caminhar em santidade. Eu te peço, muda os meus pensamentos e
me ajuda a entender como eu devo viver, como eu devo caminhar, para que o Senhor se agrade de mim, para que nós possamos, como igreja, viver em unidade, como teu corpo, para que o Senhor seja glorificado nessa terra e que os meus irmãos que ainda estão perdidos possam ser alcançados pela tua glória que vai emanar dessa igreja, do teu corpo e da nossa unidade, em nome de Jesus. Amém.